No vídeo de hoje falaremos sobre a celebração da Paixão do Senhor, realizada às 3 horas da tarde da Sexta-feira Santa. Mas o que exatamente nós celebramos na Sexta-feira Santa? Sexta-feira Santa é o único dia do ano em que não há celebração da Santa Missa, por ser o dia da Paixão de Cristo, o dia em que nós recordamos a condenação, a crucificação e a morte de Jesus. É um dia de penitência, sendo obrigatório aos católicos o jejum e a abstinência. No vídeo de hoje, de Café com a sua servidora, Café com Liturgia, nós vamos falar sobre pontos essenciais na celebração da Santa Missa, para auxiliar você, servidor, coordenador de liturgia, músico, fiel, a entender um pouco melhor a celebração e bem servir, bem auxiliar os fiéis a celebrar este momento. Em relação à preparação do presbitério para esta celebração, é importante que o altar esteja totalmente despojado, sem cruz, sem toalha, sem castiçais, e que o espaço esteja sem ornamentação, esteja sóbrio. Os paramentos do padre são preparados aqueles na cor vermelha e é preparado também o corporal para o momento da Eucaristia. A celebração da Paixão do Senhor, ela consta de 3 partes: a liturgia da palavra, a adoração da cruz e a Sagrada Comunhão. Estando o sacerdote e os ministros prontos, eles se aproximam do altar em silêncio, fazem a devida reverência e se prostam. Se for o caso, eles se ajoelham por algum tempo e todos os fiéis, se ajoelham. O sacerdote e os ministros, após se levantarem, o sacerdote se dirige à sua cadeira, os ministros aos seus respectivos lugares. Então, voltado para a Assembleia, o sacerdote, de braços abertos, vai proferir a oração, omitindo o convite do Oremus. Portanto, neste momento, aquele servidor com o missal deve abrir na página indicada, ou seja, na página 257 do Missal Romano. Feita esta oração, se inicia a primeira parte, a liturgia da palavra. Todos se sentam e faz-se a primeira leitura, a leitura do livro do profeta Isaías. Segue-se o seu salmo, então a segunda leitura, da carta aos Hebreus. Então, faz-se o canto antes do Evangelho. Em seguida, faz-se a leitura da Paixão do Senhor, segundo João. Após a leitura da Paixão, o sacerdote faz uma breve homilia. Terminada a homilia, os fiéis são convidados a um tempo de silêncio, no qual medita-se a homilia, meditam-se as leituras e a leitura da Paixão. Segue-se então a oração universal. A oração universal, ela encerra a liturgia da palavra e ocorre do seguinte modo: o diácono, ou na sua ausência, um ministro leigo, junto ao ambão, faz o convite que exprime a intenção. Em seguida, todos oram por um tempo de silêncio. Depois, o sacerdote, de pé junto à sua cadeira, faz, de braços abertos, a oração. Durante o tempo das orações, os fiéis, eles podem estar tanto de pé ou de joelhos. Conforme a tradição, antes da oração, o diácono ou mesmo o sacerdote, ele pode fazer o convite: ajoelhemo-nos e levantemo-nos. Ajoelhados, todos fazem um breve momento de oração em silêncio. São feitas ao todo 10 orações. Após a finalização da oração pela 10ª, inicia-se a segunda parte, a adoração da cruz. Essa adoração, ela é feita de uma forma solene e pode ser escolhida uma entre as 2 formas que o missal apresenta, sendo a mais conveniente de acordo com as exigências pastorais. Portanto, a apresentação da Santa Cruz na primeira forma ocorre do seguinte modo: na primeira forma, o diácono ou outro ministro idôneo vai até a sacristia, de onde traz em procissão a cruz coberta com um véu roxo, ladeado por 2 servidores com as velas acesas. Ele caminha pela nave principal, ou seja, pelo corredor central, em direção ao centro do presbitério. O sacerdote, de pé diante do altar, virado para a Assembleia, recebe a cruz, descobre um pouco a parte superior, a eleva e canta: "Eis o lenho da cruz". Então, todos respondem: "Vinde, adoremos". Terminado o canto, todos se ajoelham
e adoram por um momento de silêncio, enquanto o sacerdote continua de pé com a cruz erguida. Em seguida, o sacerdote descobre o braço direito da cruz, levanta e canta novamente. Finalmente, ele descobre a cruz por inteiro, eleva e canta novamente. Na segunda forma, o sacerdote, o diácono ou o ministro idôneo vai até a porta da igreja, onde recebe a cruz, já sem o véu, e acompanhado por 2 servidores com as velas acesas, faz a procissão na nave até o presbitério pelo corredor central. No meio da igreja, junto à porta, no meio da igreja, a entrada principal, de pé, ele vai erguer a cruz e cantar: Eis o lenho da cruz, ao qual todos respondem: Vinde, adoremos. Depois de cada resposta, todos se ajoelham e adoram por alguns momentos em silêncio, assim como ocorre na primeira forma da apresentação da cruz. Finalizada a apresentação da cruz, inicia-se a adoração da cruz. Para a adoração da cruz, a cruz é entregue ao ministro ou colocada em um local conveniente e fica-se uma vela à sua direita e uma vela à sua esquerda. A adoração se inicia pelo sacerdote, que, tendo retirado a casula e os sapatos, faz a sua adoração. Depois dele, faz a adoração todos os demais fiéis, seja por uma genuflexão ou por um beijo na cruz ou outro sinal de adoração, conforme o costume do lugar. Temos atenção para que se deve ser feita a adoração a uma só cruz. E se houver um grande número de fiéis e não for possível que todos se aproximem individualmente, depois que o clero e alguns dos fiéis façam, o sacerdote ele pode tomar a cruz e diante do altar convidar a todos os fiéis para a adoração, deixando um momento de silêncio para que todos rezem. Durante a adoração da cruz, pode-se cantar a antífona Adoremos, Senhor, vosso madeiro, os lamentos ou o hino Cruz Fiel. Outros cânticos também são apropriados e podem ser selecionados. Terminada a adoração, a cruz ela é levada para o seu local e as velas elas ficam acesas junto ao altar ou ao seu lado, perto da cruz. Então inicia-se a terceira parte, a Sagrada Comunhão. Sobre o altar é colocada a toalha e o corporal com um missal. O diácono, ou na falta dele, o próprio sacerdote, coloca o véu umeral e traz o Santíssimo Sacramento do local da reposição. Ele vai sempre pelo caminho mais curto do altar, enquanto todos estão de pé e em silêncio. Acompanhado do sacerdote estão, ao trazer o Santíssimo Sacramento, 2 servidores com velas acesas, os quais colocam os castiçais sobre o altar ou perto dele. Tendo-se colocado o Santíssimo Sacramento no altar e o descoberto, o sacerdote se aproxima, faz uma genuflexão. Então, convida o povo à oração do Pai Nosso, seguindo com a oração conclusiva e a apresentação do corpo de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Então a assembleia responde e, voltada para o altar, o sacerdote comunga com reverência o corpo de Cristo, rezando em silêncio as palavras: o corpo de Cristo me guarde. Em seguida, ele distribui a comunhão aos fiéis. Ele pode ser auxiliado por um ministro extraordinário, se necessário, mas lembramos que o papel principal, a função principal de distribuir a Sagrada Comunhão é do sacerdote. Durante a comunhão, pode-se cantar o Salmo 21 ou outro canto apropriado. Terminada a distribuição da comunhão, o cibório é levado pelo diácono ou por outro ministro idôneo para o lugar preparado fora da igreja em que se estiver sendo colocado. Em seguida, o sacerdote dirá: oremos, e tendo-se observado um tempo de silêncio, fará a oração depois da comunhão. Na despedida, o diácono, o próprio sacerdote, faz o convite: inclinai-vos para a bênção. O sacerdote faz a oração sobre o povo, e então, todos, realizando uma genuflexão para a cruz, se retiram em silêncio. Depois da celebração, o altar é novamente desnudado, ou seja, retira-se a toalha, mas deixa-se sobre ele a cruz com pelo menos 2 castiçais, podendo-se deixar também os 4. Todos aqueles que participam nesta ação litúrgica não celebram as vésperas.
O material com essas informações em PDF e algumas considerações importantes está disponível através do link na nossa bio no Instagram, @dailysync. Você pode acessá-lo e utilizá-lo para os seus estudos. Lembremos que é importante conversarmos com os nossos párocos, com os padres que irão celebrar a celebração, para que possamos, junto com eles, ver como será o melhor funcionamento da celebração deste dia. Estas são as considerações apresentadas no Missal Romano. Você pode lê-las abrindo o missal nas respectivas páginas. Também, o nosso post para o Sábado Santo, a Vigília Pascal, será disponível no dia 31 deste mês. Salve o vídeo, compartilhe, envie para os seus paroquianos, para aqueles que servem com você. Estude e auxilie os fiéis e todo o corpo litúrgico a bem celebrar este momento na Semana Santa.